Segunda questão. Dada a matriz A, responda. Então, nós temos aí a nossa matriz A. Essa matriz A aqui, você consegue perceber que ela é uma matriz que ela possui duas linhas, né? Então, aqui nós temos a linha 1, nós temos aqui a linha 2. Aqui nós temos acima a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, nós temos uma matriz do tipo 2 por 3. São duas linhas e três colunas. Então, vou escrever aqui o tipo da matriz. Matriz 2 por 3. Certo, turminha? Então, a primeira letra A já está respondida. Qual é a ordem dessa matriz? 2 por 3. Lembrando que essa escrita aqui a gente sempre vai ler da seguinte maneira. Isso daqui, gente, a gente lê-se, tá? Lê-se 2 por 3. No caso, esse X aí, quando você vai fazer a leitura, você lê 2 por 3. Vou colocar aqui de azul, tá? Então, 2 por 3. Essa aqui é a matriz. O que é que 2 por 3 representa? Significa dizer que nós temos duas linhas e três colunas. Letra B. Que elemento está na posição A13, A21, A23 e A31? Então, para isso, gente, a gente tem que lembrar sempre da matriz genérica, né? Se eu quiser escrever a matriz genérica de A, vai ficar assim, ó. Ela é uma matriz do tipo 2 por 3, então ela tem duas linhas e três colunas. Então, se ela tem duas linhas, vai começar, a primeira linha vai ser A21, A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Para quem não assistiu essa aula, gente, é importante que você reveja lá os conteúdos passados, tá? O A11, quando nós temos aqui, por exemplo, aqui esse elementozinho aqui, eu vou destacar ele como sendo o elemento A11, significa dizer que ele é o elemento que está posicionado na primeira linha e primeira coluna. E, de fato, o A11 está na primeira linha e primeira coluna. Quando eu tenho esse segundo elemento aqui, que é o A12, eu tenho que entender que esse 12 aqui, na verdade, ele representa o 12, o 1 ele representa que o elemento está posicionado na primeira linha, e o 2 do 12 representa justamente a posição da coluna que ele se encontra. E assim sucessivamente. Então, gente, a questão quer saber a posição. Qual é o elemento que está na posição A13? Quem está na posição A13 aqui ó, é o menos 6. Então, vamos colocar aqui o menos 6. Beleza? Quem é o A13? Então, vamos colocar aqui abaixo. Ó, menos 6. E agora nós queremos a posição do... Qual é o elemento que está na posição A21? A21 ó, é esse elementozinho aqui. Para quem não sabe, na matemática, esse elemento é chamado de π, tá? Ele representa um número irracional, é o nosso π. Então, vamos colocar aqui. Na matemática, o π ele vale aproximadamente 3,14, viu? Vamos agora aqui para o elemento A23. A23 ó, está na segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna aqui é o elemento 7. Então, está aqui, ó. 7. E ele quer saber qual elemento está na posição A31. Gente, A31, vou colocar aqui, ó. A31 é um elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Gente, olhe para a matriz. Essa matriz ela tem quantas linhas mesmo? Ela tem duas. Ela tem três linhas? Não tem, professor. Então, esse A13 aqui não existe. Beleza? Então, você vai dizer que não existe. Não existe essa linha na matriz, então não tem como achar um elemento que nem existe. Para o elemento existir, tem que existir a linha e tem que existir a coluna. Certo? O A31 é a terceira linha e a primeira coluna. No entanto, essa matriz ela não possui três linhas. Beleza, gente? Vamos agora para a alternativa C. Alternativa não, letra C. Qual a posição ocupada pelo elemento 5? Gente, agora ficou mais fácil. Ó. O 5 está aqui. Ó. Deixa eu circular aqui com essa... O 5 está aqui, gente. Ó. Qual é a posição do 5? O 5 está em qual linha? Ele está na primeira linha e está na segunda coluna. Então,
A posição que eu vou citar é essa, o 5. Está na primeira linha, então aqui é 1. Está na segunda coluna, então aqui é 2. Então ele está na posição A12. Beleza, turma? A letra π, que é um número irracional, ela está em qual posição? Ela ocupa qual posição? O π está na segunda linha e está na primeira coluna. Então ele está representado pela posição A21. É isso que você vai ter que fazer nessa questão, somente isso. E o número raiz quadrada de 3, ele está em qual posição? Ele ocupa qual posição? O raiz quadrada de 3, gente, está na segunda linha e segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna é representado pelo elemento genérico A22. Para finalizar a letra C, nós temos aí o 7. Gente, o 7, se você fizer uma comparação aqui, você vai perceber. O 7 está na segunda linha, terceira coluna. Logo, ele será representado, né? Ele ocupa a posição A23. Então, finalizamos a letra C. Vamos agora para a letra D. Qual será a ordem da matriz A transposta? Olha só, ele quer a transposta da matriz. Na verdade, não quer a transposta, ele quer saber qual é a ordem. Bem, se você assistiu à resolução da primeira questão, essa aqui você não precisa nem fazer a transposta. Você já sabe que a ordem vai inverter, né, gente? O número de linha vai passar a ser o número de colunas e o número de colunas vai passar o número de linhas. Como a matriz é do tipo 2×3, ela será do tipo 3×2. Mas se você não tiver convencido, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Então, perceba o seguinte, a matriz A, ela possui os seguintes elementos, ó, 2, 5 e menos 6, e o π, raiz quadrada de 3, e o 7. Então, fechou aqui bonitinho. Gente, a matriz transposta é você transportar a linha em coluna. Então, a primeira linha, que é 2, 5 e menos 6, vai ser transformada em coluna. Então, transformando em coluna, ela vai ficar assim, ó, 2, 5 e menos 6. E aqui na segunda linha, você vai transportar essa segunda linha, em coluna. Então, ela vai se tornar a segunda coluna, que vai ficar π, raiz quadrada de 3 e o 7. Beleza, turminha? E aí, o que nós temos é que a nossa matriz ela mudou a ordem. Agora, ela possui quantas linhas? 3. E possui quantas colunas? 2. Então, 3×2. Beleza, turma? Espero que vocês tenham compreendido.